Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Educação da Câmara do Rio faz a 5ª audiência pública fora do Palácio Pedro Ernesto. A iniciativa pretende democratizar o acesso à discussão sobre educação pública no Rio de Janeiro e levar em consideração as particularidades de cada coordenadoria regional. Guarda Municipal promove ação educativa para conscientizar usuários de patinetes elétricas. E a secretária municipal de saúde é homenageada na Câmara do Rio. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações de mais uma audiência da Comissão de Educação. Desta vez, o encontro foi em Realengo. Os vereadores ouviram críticas de professores em relação à falta de segurança em escolas da Zona Oeste. Alunos, responsáveis e profissionais da área de educação apresentaram uma série de reivindicações. A 5ª audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores aconteceu em Realengo, na Zona Oeste. Alunos de escolas da 8ª CRE abriram os trabalhos com apresentações musicais. O vereador professor Célio Luparelli, que preside a comissão, conduziu as falas dos representantes dos servidores, responsáveis e estudantes. Nós achamos que essas audiências na Câmara são importantes, mas não têm o resultado efetivo que nós temos ao descentralizarmos essas audiências. Portanto, é de extrema importância que nós valorizemos esses momentos. Em cada CRE, ouvimos os segmentos que compõem o SEC, ouvimos demais participantes da sociedade civil, ainda que não sejam da unidade escolar ou da CRE, para assim juntos possamos discutir e levar para o Poder Executivo, principalmente, as nossas demandas. A iniciativa pretende democratizar o acesso à discussão sobre educação pública no Rio de Janeiro e levar em consideração as particularidades de cada coordenadoria regional. A 8ª CRE compreende 14 bairros da cidade com turmas regulares, além de 20 estudantes em atendimento domiciliar. Nós atendemos aqui na 8ª CRE 187 unidades escolares, são 73.700 alunos aqui conosco. Na região nós atendemos de Guadalupe a Santíssimo. Nós estamos em campo diariamente para tentar fazer com que a escola seja o lugar mais prazeroso, mais satisfatório para os nossos alunos. O professor Paulo Roberto, que também participou da mesa, alertou para a necessidade de dar atenção às individualidades das crianças. Nós precisamos, com urgência, criar uma estratégia para que a gente comece a olhar para esse aluno, apesar de ser uma rede gigantesca, de forma artesanal, de forma individual. Eu preciso saber qual é a história desse menino que está na minha escola. Quando a gente se depara com uma apresentação como essa que a gente viu aqui, a gente não tem o direito de dar errado, a gente não tem direito de fazer errado com esses moleques. Nós não temos esse direito. Não há governo, não há interesse partidário, não há interesse do parlamento, não há interesse que possa se sobrepor a um projeto, a uma trajetória de vida de sucesso para essas crianças.
O vereador Tarcísio Mota recebeu as reivindicações dos participantes. A gente ouviu aqui alguns professores falando de turmas com muitos alunos em cada uma delas, turmas superlotadas. E é uma questão que os educadores no mundo inteiro perseguem, no sentido de que existe uma relação adequada. Não pode ter uma turma vazia demais, que é ruim, mas uma turma superlotada também é ruim. Nós, na Câmara, já discutimos esse assunto, inclusive chegamos a um pacto sobre um processo de pensar em quantos alunos na educação infantil, no ensino fundamental na primeira fase e na segunda fase, mas infelizmente o prefeito vetou alegando vício de iniciativa. Então eu lancei aqui o desafio para que então a prefeitura encaminhe à Câmara um projeto de lei nesse sentido, para que a gente possa melhorar a qualidade da educação das crianças e jovens do nosso município. A CPI que apura as contratações da Prefeitura sem a realização de licitação promove audiências nesta terça e também na quinta-feira. Confira agora as atividades do Legislativo Carioca previstas para esta semana. Terça-feira, dia 27 de agosto, a CPI, com a finalidade de investigar o uso descomedido de contratações sem o devido processo licitatório pela Prefeitura, realiza mais uma sessão. Vai ser às 1 da tarde no auditório. No mesmo dia, vai ter reunião da CPI que investiga e apura irregularidades no contrato de concessão do município Ialanza, responsável pela concessão da linha amarela. A sessão vai ser a partir da 1h30 da tarde no cerimonial. No dia 28 de agosto, quarta-feira, vai ocorrer a reunião de instalação da CPI da Transolímpica. Começa às 3 horas da tarde no cerimonial. Já na quinta-feira, dia 29, a Comissão de Transportes realiza audiência pública a partir das 10 da manhã no plenário. O objetivo é discutir estudo referente ao impacto no tráfego e mobilidade urbana no que tange aos veículos que prestam serviços de passageiros através de táxis ou por aplicativos. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem a finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, convidou o secretário municipal de Meio Ambiente e técnicos da pasta. A sessão vai acontecer no dia 29 de agosto, à 1 da tarde, na Sala das Comissões. Também no dia 29, a CPI que analisa contratos emergenciais assinados pela Prefeitura se reúne a partir de 1 da tarde no Salão Nobre. Já na sexta-feira, dia 30 de agosto, a Frente Parlamentar de Combate à Intolerância se reúne a partir das 10 da manhã no plenário da Câmara Municipal. Guardas municipais realizaram uma ação educativa no fim de semana para conscientizar os usuários de patinetes elétricas sobre o uso do veículo. A iniciativa aconteceu na orla da zona sul da cidade. Foram distribuídos folhetos com dicas de segurança e informações sobre o decreto municipal que regulamenta as patinetes. A lei prevê sanções para quem não andar na linha. Desde sexta-feira, a imagem de um homem sentado numa cadeira de madeira acoplada à patinete viralizou nas redes sociais. Ele andou na ciclovia de Copacabana em direção ao Leme, onde a Guarda Municipal realizou a ação educativa. Caso a Guarda Municipal já estivesse multando, o usuário teria que desembolsar R$ 100 de multa. Em julho, após a divulgação das 9 regras, um homem foi visto carregando um fogão na patinete. A façanha viralizou na internet, já que o rapaz pendurou o eletrodoméstico nos ombros com cordas enquanto andava no veículo na praia de Copacabana. A Guarda Municipal informou que está se adequando à nova lei e que em breve vai aplicar multas para coibir as irregularidades. Vereadores recebem taxistas para discutir proposta que estabelece regras para aplicativos de transporte. Câmara do Rio realiza cerimônia comemorativa pelo Dia Nacional do Orgulho Lésbico. Representantes da Defesa Civil são ouvidos pelos vereadores da CPI do túnel acústico. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao guarda municipal Silvane Severino. E você vai ver no próximo bloco. Câmara do Rio homenageia com medalha Pedro Ernesto a secretária municipal de saúde. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 2 horas da tarde. Técnicos da Vigilância Sanitária estão orientando a população do Rio de como se prevenir da chamada doença do pombo. A cidade entrou em estado de alerta após o registro de 2 casos de morte em São Paulo ligados à doença.
Sobre o assunto, o repórter Sérgio Costa conversou com o médico veterinário Douglas Macedo, do Centro de Controle de Zoonoses do Rio. Douglas, explica pra gente qual que é a orientação, a recomendação em relação à doença do pombo. Então, a prefeitura ela faz um trabalho de monitoramento dos pombos através do teleatendimento que é 1746. A população, os munícipes ligam para esse telefone se eles têm algum problema com o pombo e a gente faz o retorno do telefônico e vai ao local para dar as orientações técnicas. Geralmente escola, residências ou outras instituições públicas ou privadas. E qual que é o risco? É um fungo, né? O risco é um fungo que é criado em fezes ou em matéria orgânica em decomposição, ou mesmo na terra. E o risco que ele traz tanto para o homem ou para o animal, o nome da doença é a criptococose, que pode ser por via respiratória, pode trazer transtornos em relação ao cérebro, como meningite. Ou seja, o risco é a inalação da poeira das fezes secas, não é isso? Exatamente. Aí entra pelo pulmão e atinge o sistema nervoso central. Se tem no ambiente grande quantidade de fezes com fungo, a pessoa, o risco de adquirir essa doença é quando elas vão varrer sem umedecer as fezes. Quando elas começam a varrer, pode inalar o fungo presente nas fezes. O ideal é que, quando for fazer a higienização do local, tem que colocar máscara de proteção individual, luva de proteção também e sempre umedecer as fezes, nunca varrer a seco. Remover sempre umedecendo. Agora, é muito importante que a gente tenha a noção de que as pessoas não podem atacar esses pombos, né? Como houve esse comportamento em relação aos micos recentemente. Por quê? Existe uma lei ambiental, não é isso? Existe a lei ambiental que protege os animais domésticos, silvestres. Você não deve matar o pombo, mas fazer medidas de controle para que diminua a sua população. No caso das cidades, o uso de anticoncepcionais é uma boa ideia. No ambiente domiciliar, tem várias medidas que você pode usar, desde tela, vedação de espaços, colocação de espículas em muretas, colocação de gel repelente, para ele não ficar naquele ambiente. E principalmente evitar de alimentar, evitar de jogar milho, evitar de jogar ração nas praças. Agora, ainda com relação ao contato com as fezes, normalmente pode acontecer uma situação de estar uma criança numa praça brincando, alguém sentando em algum banco, né, de uma praça pública. Qual deve ser o procedimento? O ideal é sempre a gente ter a noção de higiene, a nossa noção de higiene. Então, evitar sempre evitar locais que tenham as fezes do pombo, evitar banco de praça que contenham as fezes. E em relação às áreas públicas, a Conlub faz a higienização, entendeu? A Conlub está sempre fazendo a higienização desses locais públicos. Qual deve ser o procedimento, por exemplo, quando uma criança tiver contato com as fezes do pombo, ou nós mesmos sentados num banco de praça, como que ele deve fazer? Se a quantidade for pouca de fezes, o ideal é lavar as mãos e passar um álcool gel, um álcool 70 nas mãos. Em caso de inalação, aí o ideal é procurar atendimento médico. Agora, por que esse fungo é considerado oportunista? Ele é oportunista porque ele não é um fungo que você tem qualquer pessoa tem facilidade de adquirir a doença. Normalmente as pessoas adquirem doença, aquelas pessoas que estão com a imunidade baixa, ou estão com uso de corticoides, ou por algum problema estão imunossuprimidas e esse fungo acaba produzindo a doença nessas pessoas ou nos animais. No caso dos gatos que têm FIV e felve, por exemplo, é mais fácil de adquirir a doença do que um gato sadio. Não só os cachorros, ou seja, o FIV, a Aedes felina, né? Ou seja, ela acaba deixando a imunidade desse animal muito complicada, muito debilitada. Ou seja, então, há uma preocupação maior então, com os gatos, não só com os cães? Com os cães também, mas mais o gato. No gato pode ter várias formas da doença, tanto a
respiratória, como ocular, como a cutânea, aparecem feridas na pele, que pode ser confundida também com esporotricose, e a cerebral, né, que causa meningite. Agora, vocês já receberam vários chamados, né, desde 2017. Queria que você comentasse com a gente esses números. Ano 2017 e 2018, a gente recebeu uma média de 700 chamados em cada ano. Nesse ano, até agora, a gente recebeu mais de 300. Nós tivemos os casos em São Paulo, né? No Rio de Janeiro ainda não foi determinado nenhum caso. Mas qual que é o risco dessa proximidade, na sua avaliação? O risco pode ser que uma pessoa ou animal em contato com fezes, ou até mesmo em contato com a terra, se ela tiver com a imunidade baixa, ela pode adquirir a doença. Então, a higiene é o principal fator para você manter a doença longe do humano ou dos animais é a higienização. Manter longe as fezes, o ambiente limpo. Higienizar sempre. Vamos então reforçar o canal de comunicação com a Prefeitura. Qual que é o número, para quem tiver dúvida? O teleatendimento da Prefeitura é 1746. Você liga, vai abrir um protocolo e esse protocolo vai gerar um chamado que a gente vai, em tempo oportuno, atender. Douglas, muito obrigado pelas suas informações. Voltamos com você, Ingrid. E por iniciativa do vereador Matheus Floriano, a Câmara do Rio homenageou nesta segunda-feira, com a maior honraria da casa, a secretária municipal de saúde, Ana Beatriz Busch. A cerimônia de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à secretária municipal de saúde, Ana Beatriz Busch, foi uma iniciativa dos vereadores Tânia Bastos e Matheus Floriano, que presidiu a solenidade. Entre os convidados da mesa estiveram o procurador municipal Eduardo Gouveia, a inspetora-geral da Guarda Municipal do Rio, Tatiana Teixeira Mendes, e a primeira-dama do município, Silvia Jane Crivella. Mestre em Saúde da Mulher e da Criança, a doutora Ana Beatriz, assumiu a secretaria em julho de 2018. Ela é a primeira mulher escolhida para assumir o cargo de secretária municipal de saúde. Várias autoridades, servidores, familiares e vereadores estiveram presentes na cerimônia. A secretária municipal de saúde, doutora Ana Beatriz Busch, usou a tribuna para agradecer a homenagem. A coragem que imprimiu no enfrentamento das situações adversas e a busca incansável pela transparência das ações da pasta continuam sendo balizadoras das nossas propostas. Muito obrigada, vereador. Eu acho que o vereador Matheus Floriano, no seu início de gestão, podia ter feito um gol de placa melhor do que esse. A nossa servidora, Bia Busch, é a primeira mulher a assumir a Secretaria Municipal de Saúde. Isso já é, por si só, um tremendo feito. Não por ela ser apenas mulher, mas pelo fato de ela ter competência. A história dela toda de servidora na saúde demonstra que ela realmente merecia estar onde ela está. Esta casa ganha muito fazendo uma homenagem como essa, né, para a Beatriz Busch. Eu vejo na Beatriz uma mulher de fibra, porque a gente sabe muito bem o quanto a Secretaria Municipal de Saúde enfrenta na questão dos recursos, né, dos problemas sociais, que também nós temos no nosso município, mas ela está sempre pronta, sempre pronta e disposta a querer ajudar as pessoas. Agora como deputado, mas recentemente como vereador, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da servidora Beatriz, exemplar. Acho que até essa homenagem estende a todos que a acompanham, não só agora para a secretária, mas antes ela ser secretária, ela sempre esteve à disposição, fazendo políticas públicas da saúde da nossa cidade. Então, assim, tem que parabenizar o vereador Matheus e a vereadora Tânia pela iniciativa e bater palmas para ela, por uma mulher aguerrida, uma mulher que tem uma família maravilhosa, que vem exercendo uma função fundamental para a cidade, de ajudar as pessoas e ter políticas públicas para a saúde ficar um pouco melhor, que está passando em momentos complicados. A saúde necessita de uma pessoa como ela, né? Depois de tantos servidores entrando, tantas pessoas indo lá, assumindo o cargo, mas não servindo a população, Deus colocou uma mulher de pulso firme, que cuida das pessoas, que se dedica ao máximo. E
era o mínimo que eu podia fazer, né? Como uma primeira medalha Pedro Ernesto, né, que eu pude dar, escolhi ela como a secretária do meu coração, assim, que me atendeu super bem. Um dia realmente especial, muito feliz, onde não é a Ana Beatriz que recebe essa homenagem, é toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde que trabalha unida para oferecer o melhor serviço à população. Eu, como a primeira secretária de saúde da cidade do Rio de Janeiro, sou a primeira mulher a ocupar esse cargo, estou, sem dúvida, muito emocionada, mas essa medalha é de todos nós. Agradeço a sensibilidade do presidente dessa casa, do vereador Matheus Floriano, da vereadora Tânia e dos demais vereadores, e a amizade, sobretudo, que eles têm, o carinho pela minha equipe. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.